E aí, como é que você jogaria essa mão aqui do Small Blind, né? Como que você jogaria todo o seu range do Small Blind num spot como esse? Esse é um cenário de mesa final, bounty, né? E é um bounty de field curto, tem algumas coisas interessantes em cenários de bounty com fields menores. E a dúvida é, como tu jogaria teu range do Small Blind quando o botão vai all-in aqui? Ele tá indo all-in de aproximadamente 5 blinds, um pouco menos, 4.8 blinds. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, eu vou ter muito shove, eu vou ter muito call, né? O meu muito shove é quanto? 30% do range, 40, 50. Como que vai comportar o nosso range inteiro num spot como esse, né? O bounty dele é 125, é um bounty mediano, né? Se a gente olhar a média de bounties da mesa, ele tá bem na média ali. E aí a gente tem que se perguntar como que a gente vai querer jogar esse tipo de spot, né? Tem muito shove, tem muito call, a gente chova muito do range, a gente paga muito do range. Essa é uma dúvida bem interessante. Então é um spot que eu joguei e salvei pra gente discutir aqui. Bom, então a primeira coisa que a gente observa em um cenário de bounty com field curto são os RPs, né? Em toda mão a gente vai querer olhar o RP como a primeira coisa que a gente vai resolver no spot. E o que a gente consegue perceber é que eu sendo o CL da mesa com 47 blinds, o meu RP é muito bom contra todos os jogadores, né? Eu tenho um RP de 0 contra os dois stacks maiores, o que significa que eu vou jogar um range bem perto de PV, e eu tenho RPs negativos contra o Cutoff, que tem 16.9 blinds, e contra o Botão, que é o jogador envolvido na mão ali que chovou 5 blinds. Eu tenho menos 13.1% contra esse adversário. Um outro ponto muito interessante dessa mão e importante da gente analisar é que o Big Blind tem um RP muito alto contra mim. Então isso já faz que eu consiga pressionar muito o range dele e ao mesmo tempo eu consigo ir com um range muito loose contra o Button, né? Que tá chovando 5 blinds e eu tenho menos 13% de equidade para jogar qualquer mão contra ele. Então isso já resolve bem a nossa mão e já dá para entender mais ou menos como que vai ser a nossa estratégia. Se eu tenho um Big Blind que tem muito RP contra mim e tem um Button que eu tenho um RP muito negativo, é muito provável que eu componha a minha estratégia com muitos choves no meu range, né? Então vamos dar uma olhada na resolução final. Esse é o range do Button, chovando 4.7 blinds aqui. Um range bem padrão, né? Blockers, principalmente, quando você tá jogando um cenário bounty, onde os outros têm RP negativo contra você. A ideia principal é que você chove muito mais blockers do que a suited connectors aqui. Então 98, 87, 76 vão ser mãos que não são tão boas assim, quanto seria um rei 8 suited, rei 7 suited, né? Então nesses spots onde a gente tem um bounty muito grande, mesmo com stack baixo, mesmo com stack curto, o ideal é que a gente chove muito mais as mãos perto das blockers do que as mãos que não tem blockers, né? Um exemplo é eu chovar o 7-6 suited e tomar um call, por exemplo, de dama 5 lá do Big. Então por isso que as suiteds aqui perdem muita eficiência, diferente de um torneio regular, por exemplo. E a gente vai chovar muito mais as blockers aqui, mesmo as offs, né? Rei 7 off, vem muito antes do que um 9-8 suited, por exemplo. E aqui é o nosso range do Small Blind, né? Então como eu já tinha dado o spoiler ali, é um range que ele tem uma proporção muito maior pros choves do que pro call, né? Justamente porque a gente tem muito incentivo em atolar muitas mãos contra o Button, e o Big Blind tem um RP positivo contra a gente, 10%, onde ele vai ter que ter um range um pouco mais fechado para se defender. Então a gente tem uma frequência de call de 9% e 56% de chove. Então muitas mãos do nosso range aqui realmente vai só querer chovar nesse cenário, porque é um cenário excelente pra gente fazer isso. Inclusive o nosso 9-8 off é um puro chove numa situação como essa, beleza? Gostou do spot? Spot diferente, bounty de field curto, tem que ficar muito atento a isso, porque ele tem dinâmicas muito mais agros quando você cobre os adversários, porque o bounty geralmente vai valer mais do que um cenário onde o field é maior, onde a FT já chega com os bounties um pouco menos relevantes. E aí, gostou dessa resolução? Quer ter mais mãos como essa, interagir mais nessas resoluções? Entra no link da nossa bio, que lá tem o nosso formulário para você entrar no Ace e participar de muito mais mãos como essa daqui, beleza? Valeu!